É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, está começando mais um programa Subtexto. E você sabe que aqui na sintonia da 95,3 FM, na Rádio Fiscar, semanalmente passa por aqui um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de letras, de frases e de textos. Eu sou o Glauco Keller e convido você para acompanhar esse bate-papo com o escritor que vai passar por aqui no programa de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Também no Spotify, é só você procurar lá, programa Subtexto, no seu Spotify. Você vai acompanhar esse mais de 80 episódios da galera que semanalmente passa por aqui. E quer acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo? Entra no YouTube, vai lá no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa conversa com o entrevistado de hoje em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever, ativar as notificações. Hoje o papo é literatura, mas é literatura dialogada com direitos humanos, com história. Eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o historiador e escritor Santiago Delgado, que gentilmente fala comigo aqui na nossa bancada virtual do programa Subtexto da Rádio Fiscar. Santiago, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Glauco, pelas boas-vindas e olá a todos os ouvintes que nos ouvem novamente. Boa tarde. Santiago, você fala comigo de São Paulo. Você mora em São Paulo desde quando? Olha, eu moro aqui assim, em vista que eu nasci em Madrid e vim para cá pequeno, eu moro aqui desde 2001, tá? Basicamente. Não nesse bairro exatamente, mas nessa casa aqui desde 2009, tá? Basicamente. Santiago, você é nascido em Madrid, seus pais estavam em Madrid a trabalho e seus pais são espanhóis. Qual que é a sua história, assim? Bom, minha família materna inteira é espanhola. A minha família paterna é brasileira. Eu não tenho muito contato com eles por razões que, bom, não vale nem a pena mencionar aqui, né? Mas assim, meu pai é brasileiro, minha mãe é espanhola, minha mãe veio aqui a princípio de família de imigrantes, sabe, fugindo do franquismo, sabe. A gente não era envolvido com nada nesse sentido de resistência nem coisa do tipo, mas foi uma armação, sabe. É complicado, sabe. Aí começaram a ameaçar minha família de morte, e a gente está aqui até hoje, entendeu? Fundamentalmente é isso. Aí a minha mãe conheceu meu pai na faculdade e aqui estamos, né? É algo nesse E você sentido. tem, você tem irmãos, Santiago? Eu sou trigêmeo. Ah, você é trigêmeo, cara. É, Irmãos, fazem o quê? Também são das áreas das escritas? não. Bom, parcialmente sim. O meu irmão, vai ser médico. Oi, Zé, inclusive, você está me vendo aqui agora. A minha irmã vai ser tradutora de alemão, né? Assim, ela faz letras na USP. Então, é isso. Bom, Santiago Delgado acaba de lançar um romance chamado Testemunho. É um romance que se passa na Alemanha, no Império Alemão do final do século XIX. Tem um protagonista que está com supostamente a vida pronta, com os caminhos traçados, e algo vai acontecer, e a partir daí você vai ter a oportunidade de ler um romance que, infelizmente, em alguns pontos, dialoga muito com os tempos atuais. Santiago, você começou a se interessar pela literatura em que momento da sua vida? Você lia muito quando era criança? Eu lia muito. Assim, e a minha mãe lia para mim, né? Assim, eu vou te falar que acerca da literatura, bom, meus pais são separados e a minha mãe ficou com a minha guarda, né? Por razões que não vale a pena mencionar aqui, tá bom? E aí, o que que acontece? Ela lia para mim sempre, sabe? Ela me incentivava a leitura e com o passar do tempo eu lia não só literatura, como folclore nacional, essas coisas, como eu também lia acerca de história. Comecei a me interessar mais por história pelo meu avô materno, o pai da minha mãe, né? E aí ele faleceu um tempo depois, mas ficou o legado e eu resolvi cursar história, dar aula, ser professor, trabalhar em arquivo, todas essas coisas, sabe? E aí eu fui me aprofundando na área. Eu comecei a estudar história por um livro muito bom, inclusive, chamado Uma Breve História do Século XX.
E acho que esse foi o pontapé inicial para a gente desencadear na carreira, né? Mas eu sempre me interessei por literatura dos mais diversos tipos, apesar de eu ter uma queda maior para livros de história, tá? Eu tenho ali no sofá, estou vendo ele aqui agora. Bom, não dá para ver, né? Mas podia pegar o livro agora para mostrar. Só que é um livro de um historiador espanhol que fala, por exemplo, da história da igreja através dos papas, sabe? Todos eles, tá? De São Pedro até Leão XIV. Então eu tenho muito esse hábito de ler livros de história, sabe? Então eu me informo bem das coisas, ou pelo menos eu me esforço. É fundamentalmente isso, sabe? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje aqui na nossa bancada virtual, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM, também no Spotify e no YouTube, eu tenho o prazer de receber o historiador e escritor Santiago Delgado, que bate um papo com a gente falando de história, falando de direitos humanos e falando do lançamento do seu romance Testemunho, que dialoga com alguns temas que, infelizmente, a gente gostaria de ter esquecido ou ter deixado para o século XX, mas que perduram no século XXI. Se você está acompanhando a gente pela 95,3, se inscreve lá, segue a gente no Spotify, programa Subtexto, você pode acompanhar esse bate-papo especial e com outros escritores também nos nossos podcasts. E também se inscreve lá no canal Glauco Keller no YouTube para você acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Santiago, em que momento que você pensou em escrever um romance? E a sua paixão pela história, acho que ela é visível na obra, né? Mas em que momento que você resolveu misturar a sua profissão de, de historiador com a sua visão de professor com as letras? Que momento que isso aconteceu? Bom, eu posso dizer que eu já gostava de escrever antes, sabe? Todo leitor é um escritor em potencial, sabe? Então, assim, eu escrevia muito, muito, muito mesmo. Contos no colégio, contos para me libertar de algumas coisas que estavam me afligindo, uns problemas familiares aí que não vale a pena citar, tudo isso, sabe? E aí nasceu a minha paixão pela escrita através de umas oficinas de escrita do colégio, todas essas coisas, sabe? E aí eu resolvi escrever um livro, um conto, né, que acabou se alargando muito até que virou um livro. Eu descobri essa paixão, essa minha habilidade de escrever histórias através dessas oficinas. E aí, quando eu vi, a história estava enorme, sabe? Tinha umas 60 páginas de Word. E daí eu disse assim, ó, transforma isso num livro, publica. O grosso do livro tá como era as 60 páginas de Word, com um detalhe ou outro que dá para corrigir, mas uma coisa que dá para aprimorar um pouco, mas no geral eu estou contente com o resultado, sabe? Apesar de algumas críticas, né? E assim, foi daí que surgiu, sabe? Eu resolvi escrever esse romance histórico não só para me libertar de algumas questões do colégio antigas, né? E de algumas coisas, de aspectos da vida de maneira geral, como para contar uma história para o público, sabe? Misturando a minha profissão, que é de história, junto com o saber científico que eu tenho das aulas de história da faculdade, sabe? Eu escrevi isso, inclusive, durante a pandemia, tá? Assim, é uma escrita um pouco amadora, talvez seja, mas estou aprimorando ela numa segunda parte do livro, então é basicamente isso, sabe? Eu ia te perguntar daqui a pouco sobre a sequência do livro, né? Mas você já deu esse spoiler para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aqui, que sensacional. Tem uma segunda parte, cara. Você pretende parar nessa segunda parte? Vai ser uma trilogia? Qual que é a continuação do testemunho? Então, Glauco, a segunda parte, acho que os leitores, os que pelo menos leram meu livro, já devem imaginar, né? Depois de 1901, vem 1902, 3, 4 até 1914, né? E aí, em 1914, tem o estopim da Primeira Guerra Mundial com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinand, Ferdinand em português, né? Isso acarreta uma crise entre o governo da Sérvia, o reino da Sérvia e o Império Austro-Húngaro, né? E aí isso causa um efeito dominó, sabe? O Império Austro-Húngaro entra em guerra com a Sérvia, só que como o Império Russo é aliado da Sérvia, eles acabam acudindo o Império, o reino da Sérvia, né, contra o Império Austro-Húngaro,
que acaba pedindo ajuda para o Império Alemão, que ataca também a França do outro lado, porque a França é aliada da Rússia, e aí eles atravessam pela Bélgica, o que faz com que a Inglaterra entre na guerra também. Isso causa a Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí essa sequência da parte 2 do testemunho, né, vai ser a partir de... Vou explicar algumas coisas também, tá? Porque alguns personagens voltam. Inclusive, gente muito inesperada volta para essa parte 2. Tá? Eu deixei a parte 1 em aberto sobre o destino de alguns personagens, justamente para a gente ter uma coisinha na parte 2. Entendeu? E aí o que acontece? A parte 2 vai se passar inevitavelmente durante a Primeira Guerra Mundial. Ponto. Tá? Vou explorar bem as trincheiras, bem as guerras lá, a lama indo nos pés dos soldados, etc e tal. E vai ter um ponto de vista um pouco diferente na narrativa. Só não vou falar que ponto de vista é esse para dar um pouco mais de curiosidade. Mas assim, eu tô gostando muito do resultado, os personagens estão sendo bem aprofundados e o resultado tá ficando bem massa. A trilogia que você perguntou provavelmente existirá, tá? Agora abordando aspectos um pouco mais ainda mais recentes, a ascensão do Hitler, a Alemanha nazista, Segunda Guerra Mundial, tudo isso, tá? Vai ser abordado. Se eu tiver criatividade, se Deus permitir, se Deus quiser, vai acontecer, tá bom? É isso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber o escritor Santiago Delgado, que passa por aqui para falar um pouquinho de história, para falar da primeira metade do século XX, para falar do seu romance Testemunho, que se passa, na verdade, começa no final do século XIX e que o Santiago já deu um spoiler aqui que vai ter continuação, vai perpassar pelas primeiras décadas do século XX. A obra traz diálogos extremamente importantes com realidades que a gente está vivenciando hoje. Convido você que está acompanhando a gente aqui em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, para você vir para o YouTube acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo, e acompanhar, claro, o podcast Subtexto, que tem lá já inicia sua terceira temporada, as 2 primeiras temporadas, 40 escritores passaram por aqui, falaram de arte, de educação, de cultura, contaram suas histórias, falamos de livros, enfim, tem muita coisa bacana no podcast. É só você se inscrever lá no Spotify, seguir o programa, você vai ter acesso a todo esse material. Quero fazer um convite especial para você também que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, pelo YouTube ou então pelo Spotify, para você conhecer o Canto das Letras, nosso apoiador cultural. O Canto das Letras, desde a segunda temporada do programa, acompanha a gente aqui, sempre com sugestões de livros, sempre com livros para sorteio. E eu convido você para acompanhar, para conhecer esse espaço super bacana na cidade de São Carlos. No Canto das Letras você vai encontrar livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e da literatura universal, HQs. E se você curte vinil, tem muito vinil lá no Canto das Letras. Tem CDs também, né? Os CDs e os vinis voltaram com força total, né? As bandas, as gravadoras estão investindo bastante nessa mídia que parecia que tinha sido extinta e agora voltou, e você encontra lá muito blues, jazz, MPB, música regional e, claro, o velho rock and roll. O Canto das Letras é um espaço aconchegante, dá para você tomar um cafezinho enquanto você ouve a sua música, procura o seu livro e conversa com o Serginho, o livreiro mais querido da região. Caso você queira mandar um salve lá para o Serginho, perguntar sobre uma obra, perguntar sobre um álbum, é só você escrever para 16982464964. Vou repetir, 16982464964. Fala que você ouviu o subtexto e que você ouviu o apoio cultural aqui no programa, que certamente o Serginho vai dar um desconto super especial para você. E todo mês, você sabe, tem sorteio de livro aqui, numa gentileza, num apoio do Canto das Letras. Já passaram por aqui Franz Kafka, passou a Clarice Lispector, Graciliano Ramos, já passou o George Orwell e tantos outros escritores e escritoras da literatura universal e nacional. Então, vou repetir o WhatsApp, 16982464964.
Canto das Letras compra, vende, troca o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Santiago, eu queria perguntar para você, cara, a que você atribui essa maluquice que está acontecendo no mundo, cara, esses movimentos de extrema-direita, esse neofascismo tupiniquim que nós vivemos aqui, que vivemos nos Estados Unidos, é um repeteco do começo daquilo que aconteceu no século XX? Será que dá para a gente aprender com a história para tentar evitar alguns passos futuros? Olha, analisando o caso do Brasil de hoje, para ser bem sincero, tá? O cenário é desanimador, sabe? Porque você citou, né, o neofascismo tupiniquim, todas essas coisas, mas assim, eu não chamaria de apenas neofascismo tupiniquim, eu chamaria de simplesmente fascismo, sabe? E definir aqui o que é fascismo, né? Basicamente, para quem não sabe, o fascismo... Ah, mas ele não é Mussolini. Não é Mussolini, cara, mas assim, a estrutura de discurso é a mesma, sabe? Se você levar em conta que o Mussolini tinha o aspecto de nostalgia do Império Romano, sabe? No fascismo é isso, é nostalgia por tempos passados e tentar restaurar o passado no presente através de um governo repressivo e nacionalista, tá? A gente pode resumir o fascismo dessas formas, tá bom? Sempre, claro, com uma ideia corporativista, né? A favor dos mais ricos, obviamente, né? E aí o que acontece? Por que o Bolsonaro, por exemplo, Flávio, Marçal, Nicolas, toda essa galera é fascista? Justamente porque, cara, são apologistas da ditadura. Começa por aí. Regime militar que era um dos mais corruptos da história, diga-se passagem. Pesquisem sobre, não vou tirar de vocês o prazer da pesquisa. Continuando que eles estavam o tempo todo querendo intervenção militar, AI-5, falando tudo isso, né, para depois cair tudo pro ralo, mas enfim, é outra história. E continuando, cara, que o terceiro pilar dessa galera é a política do prendeu matou, que era muito comum na Alemanha nazista, obviamente. É o que eles chamavam de Finstrafrecht, né? Finstrafrecht, que significa direito penal do inimigo, né? E é o que essa galera defende na prática, entendeu? Assim, se não tá comigo, tu tá contra mim, você é um comunista safado, todas essas coisas, sabe? E assim, você levar em... Mas por que isso tudo está acontecendo, obviamente? Justamente a gente não resolveu o passado da ditadura aqui no Brasil. Se a gente for observar, todos os militares foram iniciados, né? Militares que estupraram, mataram, torturaram, sumiram com o corpo de estudante, sumiram com o corpo de todo mundo, entendeu? E, tipo, e os números são muito maiores que 460, tá? Eu participo de um grupo de pesquisa que aponta pelo menos 6 mil, sabe? 6 mil pessoas que pelo menos morreram, perderam a vida em guerrilha ou em organização de resistência à ditadura, todas essas coisas, sabe? Aí você anistia todo mundo, com aquele, inclusive aquele neto de ditador do Paulo Figueiredo, né, que elogiou o vovô dele, né? E aí você tem esse cenário que você está vendo hoje. A coisa voltou muito mais forte, entendeu? Não como estava no passado, mas de outra forma. Você volta de outra forma, com outra roupagem, mas a estrutura de discurso é a mesma. Os caras são apologistas do regime, eles têm uma noção corporativista de mundo, eles têm inclusive a religião, que era uma coisa que o fascismo tinha ligado, tá? Para quem não sabe, a Igreja Católica era muito ligada ao fascismo com o Papa Pio XI e então o cardeal Eugênio Pacelli, que seria o Papa Pio XII, tá bom? Assim, agora a gente não tem Igreja Católica, né? Parece que esse lugar foi pego com sucesso pelas igrejas evangélicas e principalmente por uma vertente muito específica da igreja evangélica, que é a teologia da prosperidade, tá? Eu conheço evangélicos também que não concordam com nada disso. Então, assim, é um cenário bem desesperador, sabe? Desde o fim da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, eles prometeram progresso humano e democratização do ensino básico, reforma no sistema de que eles entregaram? Miséria, guerra, destruição, uma terceira guerra mundial aí na porta também. Aliás, a gente já está vivendo ela, né? Então, assim, é isso. Cenário desesperador, é de limbo absoluto, sabe? E acho que Eu queria, a eu maior... queria, eu queria aproveitar e perguntar para você, Santiago, desculpa te interromper, de que forma você acha que a arte e a sua produção literária é evidente nisso, pode ajudar a combater
essa forma tacanha de enxergar o mundo, essas violências, né? Recentemente a gente teve dois filmes nacionais, né? O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a gente tem O Que É Isso, Companheiro também. E além, obviamente, de produções dentro da literatura, dentro da música, que se mostram resilientes e resistentes a esse discurso. Queria que você falasse um pouquinho da importância da arte nesse cenário todo. Bom, a arte, para a gente conversa, é uma forma de expressão de determinado grupo, né? Assim, se você levar em conta que a arte tem se popularizado bastante mesmo os grupos periféricos têm a arte própria deles, né? E eles estão ganhando mais espaço, todas essas coisas, isso é importante, né? A arte para combate dessa forma atacante de ver o mundo o principal posicionamento dos artistas é o seguinte: fique com a pulga atrás da orelha e pergunte quem está falando tal coisa, entendeu? Por exemplo, no meu livro você tem muito questionamento das regras sociais, sabe, postas. Quem impõe essas regras? Quem faz as regras? Quem, quem é que dita o jogo, sabe? Uma coisa que a gente tem que ser importante. Tá, fulano dita o jogo, beleza, o que fazemos com isso? O que fazer agora? A gente vai ficar de braços cruzados ou a gente vai fazer alguma coisa? Entendeu? Eu diria que é um pouco nesse sentido da forma de chegar ao mundo. Com as pessoas, é isso que eu digo. Eu, enquanto professor, tenho que ter muita paciência, sabe? Eu não posso chegar para um estudante, de repente, ali, que tem um tio bolsonarista, e falar, teu tio tá errado, isso aqui. Não. Fala assim, olha, teu tio enxerga assim, porque isso, aquilo. Provavelmente ele viveu de uma tal forma diferente, ou tem uma renda mais estabelecida, e de repente ele pode enxergar dessa forma. Outras pessoas que são mais de baixo também enxergam assim. Por quê? Tem que perguntar. Todas as pessoas têm como a gente fala, uma forma de ver o mundo que parte das suas próprias vivências, da sua própria realidade, da sua própria forma de analisar as coisas, sabe? Por isso que quando eu lido até com pessoas de baixa renda, eu tenho toda a paciência do mundo, porque muitas vezes, assim, a pessoa não pode estudar, sabe? Tem que ter paciência, sabe? Tem que ter toda a paciência de Jó, entendeu? O que é diferente, por exemplo, se a gente for pegar lá para ver alguns conhecidos meus que defendem, por exemplo, o MBL, tá ligado? Partido de Missão, que é coberta nazista. Esses caras são um pouco mais estabelecidos, aí com eles é um comportamento outro. Mas, assim, no geral, eu penso que toda paciência é pouco e todo questionamento ainda é muito escasso, sabe? Eu diria que questionar antes de tudo, sabe? Perguntar de onde vem as coisas, perguntar de onde vem tal norma, por aí vai, entendeu? Quem fez tal coisa, quem disse isso, quem disse aquilo. Então, é uma coisa nesse sentido que a gente tem que ter em mente, entendeu? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 FM, da Rádio Fiscal, o escritor e historiador Santiago Delgado, que fala um pouco sobre os dias atuais e como esses dias atuais, nefastos, violentos, dialogam com a sua obra, o Testemunho, que conta a história de um personagem no final do século XIX e perpassa aí comecinho do século XX. Convido você para vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E convido você também para seguir a gente no Spotify. Você pode acompanhar o programa Subtexto no Spotify, num podcast, enquanto você faz a sua caminhada, você lava a sua louça, você está deitado no sofá, enfim, o podcast é o rádio do século XXI. Ô, Santiago, eu queria te perguntar sobre a capa do livro, cara. Me chamou bastante atenção. Eu não sei se você tem um exemplar aí. O meu foi no Kindle, cara. Mas se você tiver e puder mostrar para quem tá acompanhando aí, o Santiago está mostrando a capa do livro, assim, parece uma pintura impressionista, cara. Eu queria saber um pouquinho da escolha da capa, como se deu o processo gráfico da obra. Então, eu não entendo muito de design, né? Então, assim, eles me apresentaram essa capa, eu vi que era a Berlim antiga, né? Porque a história se passa em Berlim e tal. E eu vi, isso aqui ficou muito bom mesmo. O personagem aqui é o Wilhelm, é o protagonista do livro, tá? Aí eu pensei, brabo, sabe? Eu só gostei, entendeu? Aí a gente tem aqui a minha foto no meu TCC. Eu tava de cavanhaque na época, mas não tem problema. E a outra orelha aqui tem
biografia, né? A minha biografia começa aqui, inclusive, né? E aí acontece, eu gostei do design dele, sabe? Eu sou, assim, para design das coisas, desenho, essas coisas aí, eu sou tão expert quanto um dentista tentando operar um cérebro com um alicate, sabe? Não tem nada. Tem que chamar um Cara, mas você sabe neurofisiólogo. que chama o livro, ele começa a se vender pela capa, e a capa ficou muito, muito bonita, cara. E ela dialoga, obviamente, muito com a obra. E a obra em especial, eu me lembrei de um texto, talvez o nosso ouvinte vá lembrar também, um texto do Walter Benjamin, do começo do século XX, deve ser 30 e pouquinhos, chamado Sobre Alguns Temas em Baudelaire, quando ele vai para Paris e revisita a Paris que foi modernizada, né? E a exclusão que ela deixou, né? Um monte de gente. E aí ele faz uma crítica ferrenha à modernidade, a esse processo que passa por cima de todo mundo, né? E o Baudelaire e os poetas malditos, o Rimbaud e depois Edgar Allan Poe e tantos outros, né? Percebiam isso, né, cara? Você leu alguma coisa enquanto você estava escrevendo, ou você é daqueles escritores que não quero me influenciar agora, já li tudo que eu tinha para ler, o meu momento agora é de escrita, vou colocar as minhas ideias no papel, Santiago? Então, eu li bastante coisa enquanto eu escrevia, tá? Não só o Walter Benjamin. Bom, o Walter Benjamin eu revisitei, né? Porque eu tive ele nas aulas de teoria da história, né? Mas, assim, eu lia bastante sobre a unificação da Alemanha, crise pré-Primeira Guerra Mundial, eu lia bastante sobre tensão da Europa, nesse momento, barril de pólvora, paz no barril de pólvora, né? Todas essas coisas. Então, tudo isso me influenciou muito para escrever história, sabe? Então, assim, eu escrevi em paralelo com as minhas aulas da graduação, que foram online, inclusive. Foi um período terrível da minha vida, sabe? Aí eu vi também o presidiário, né, atual, falando que não é coveiro, então eu pensei, porra, por que eu não escrevo uma história que aborda mais ou menos alguns temas sensíveis acerca de pessoas morrendo, por exemplo? Aí eu pensei, eu vou fazer isso. E aí eu vim com essa ideia do livro. Eu tinha essa ideia prévia da eugenia que aparece, né, e tudo mais, mas assim, não tão desenvolvida quanto agora. Inclusive a parte 2 aprofunda isso um pouquinho em alguns flashbacks, tá? Porque a coisa é bem sinistra mesmo. Assim, sabe? E aí eu abordei isso de uma forma um pouco mais empática e menos, sabe, dura. Porque é uma exposição um pouco bruta, mas sem perder a ternura e da forma que a gente tem que fazer para as pessoas não se chocarem tanto, porque eu falo em eugenia, em experimentos e tal, mas eu não falo os métodos que usam, sabe? É uma coisa sinistra também, isso é uma coisa para outra hora, fundamentalmente isso, sabe? O Santiago, e qual que é a sua segunda arte? A primeira é a escrita, a segunda é a música, você gosta de pintura, qual que é? Santiago, nesse momento, para você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscal, você não está vendo, mas o Santiago está trazendo aqui, está mostrando um livro que está falando sobre táticas de xadrez. É isso, cara? Você é enxadrista também? Jogo, me esforço, eu estudo bastante, tá bom? Xadrez bom, inclusive tem um outro projeto, né, que é durante a pandemia, é uma história que vai se passar durante a pandemia de um jogo de xadrez, sabe? As pessoas já acompanham, né? Então eu posso falar um pouco mais abertamente. É um jogo de xadrez entre um padre e uma menina possuída, sabe? Por um demônio muito forte aí, entendeu? Então, assim, eu jogo xadrez desde os meus 6 anos de idade, relativamente amador ainda. Mas, assim, meu avô me ensinou algumas táticas no xadrez, me apresentou pro jogo e aí eu aprimorei com o passar dos anos, sabe? Meu padrasto, inclusive, me deu um livro de xadrez de aberturas, eu estudei ele quase inteiro. Eu estou aprimorando agora as táticas do meio de jogo, fim de jogo. Tem também temas táticos, estratégia, tudo isso, sabe? Eu sou entusiasta do jogo e eu prefiro jogar de pretas,
Tá? Não sei porquê, mas eu gosto de contra-atacar. Então é basicamente isso, sabe? Meu segundo hobby. Tá aí o seu segundo hobby. Eu estou recebendo hoje aqui no programa Subtexto o escritor Santiago Delgado, que está falando sobre a obra Testemunho, que ele acaba de lançar, mas também falando um pouquinho de. Vou falar das suas peculiaridades, todos nós somos peculiares a seus modos, né? A sua paixão pelo jogo de xadrez. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 pode vir aqui para o YouTube acompanhar esse bate-papo em áudio e em vídeo. É só se inscrever no canal Glauco Keller e então, ou então, acompanhar a gente pelo Spotify no podcast. Segue lá, ativa as notificações para você saber quando tem vídeo novo, quando tem podcast novo, episódio novo. Santiago, nesses momentos, nesses dias, como eu falei, nefastos, perniciosos, perigosos, é possível sorrir ainda? E se sim, o que te faz sorrir, cara? Diria que o que me faz sorrir é, bom, além de não perder a esperança, né? Porque apesar da Terceira Guerra Mundial estar acontecendo, eu vejo que existe muitas pessoas que questionam, sabe, as coisas ainda. A legitimidade dessa guerra. Mesmo nos Estados Unidos tem pessoas que não... A maioria esmagadora da população estadunidense é contra essa guerra agora. De 3 a cada 4 estadunidenses desaprovam a invasão do Irã. E o Irã está aguentando bem, tá? Eu não queria falar nada, mas assim, o Irã está dando trabalho. Assim, eu não gosto do governo do Irã, é uma teocracia, problema deles, eu acredito na autodeterminação dos povos, né? Mas eles têm o direito de se defender. Sabe? Se eles foram atacados, eles têm total direito de defesa. Israel não tem que falar nada assim de levar a democracia para o Irã. Inclusive, eles são os que menos têm moral para falar qualquer coisa, mantendo o regime que eles mantêm e mantendo conexão com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, sabe? Tudo isso, o que esses países têm em comum? Ditaduras sunitas que tratam mulher que menos que nem o cachorro da família. Tá? Assim, você quer levar a democracia para o Irã? Concordo. Vamos levar a democracia para a Arábia Saudita também? O que você acha? Não, né? Então, cara, vamos lá, né? Para segundo, o que me faz sorrir também, cara, eu tenho de me alienar um pouco desses assuntos, mas é meio impossível, né? Só que assim, o dia a dia, as coisas pequenas do dia, sabe? Um cafezinho à tarde, um pedaço de bolo no café da manhã ou à tarde mesmo. Cozinhar também é outra coisa que eu gosto pra caramba, sabe? Eu não sou nenhum chefe de cozinha, nenhum masterchef da vida, mas eu me esforço, sabe? Quando eu preciso cozinhar, eu cozinho. E aí, outra coisa também que me faz sorrir, passar tempo em família, né? Minha mãe, meus irmãos, meus tios, tudo isso é bem gratificante, sabe? Acho que por mais que a gente tenha nossas diferenças entre todo mundo aqui, sabe? Todo mundo é muito diferente um do outro, todo mundo é muito unido, sabe? Então, passar os tempos em família é o que faz eu seguir em diante, sabe? Fora a memória dos meus antepassados, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu me mantenho sempre ativo e vivo na vida, sabe? E a busca constante pela estabilidade, felicidade, paz, emprego, tudo isso, né? E é o que me move um pouco a cada dia, sabe? Ah, Santiago, e diga também, lá. fé em Deus, né? Que eu acho que é muito importante me manter firme aqui, sabe? Você vê muita série, cara? No livro dá para sentir uma pegada do audiovisual ali. Tô equivocado? Não, não tá não. Eu via bastante série. O principal inspiração para o testemunho, para a atmosfera sombria e densa dele, né? Sin City, tá? Quadrinhos e os filmes. Sabe? Assim, cidade totalmente corrupta, Sin City. Tá? É a minha principal inspiração. Que animação Sin City, né, cara? Se lembrar do Robert Nossa, é uma Rodrigues, né, cara? pegada. Maravilhoso, né? É, Sin City é maravilhoso, assim. E foi real, tá? Sin City é baseado em Chicago, diga-se de passagem. O termo Sin City, inclusive, diz respeito a cidades no caos absoluto, sabe? Nos Estados Unidos dos anos 50, sabe? Aí eu transpus isso um pouco para o final do século XIX, mas acho que deu certo, não tenho certeza. Sabe? Então é basicamente isso. Santiago, a gente está chegando ao fim do programa Subtexto, cara. Eu queria pedir a você
que passasse seus contatos, redes sociais. Quem quiser comprar o testemunho, super indico. Vale muito, é um livro que mescla muito história, é, de certa forma, um romance de formação, com ação, com uma atmosfera da Berlim do final do século XIX, assim, muito obscura, muito corrupta, de fato. A capa do livro traz isso também, então vale muito a pena. Quem quiser conhecer mais você, quem quiser te seguir nas suas redes sociais ou, eventualmente, comprar o livro, como é que faz, Santiago? Bom, minha rede social é o seguinte, tá? sdelgado.escritor, tá? Essa é a primeira rede social. Eu vou tentar deixar aqui no site, tá? No chat, perdão. sdelgado.escritor. Tá aí eu, tá? O testemunho está disponível. Bom, quem não quiser comprar, inclusive, tem uma prévia dele na Amazon, tá bom? Foi uma parte considerável do primeiro capítulo, diga-se de passagem. Você pode. Quem quiser comprar direto, quem se interessou a partir daqui, o link da compra está na Amazon. Pesquisa O Testemunho. Na Amazon, tá? E aí vocês têm as vendas lá. Mas, de novo, quem não quiser comprar, pega a prévia, tá? Que também vale muito a pena, diga-se de passagem. Tá bom? Então, é isso, cara. Eu acho que já considerei tudo que eu tinha. Tá, desculpa a moto. Já considerei tudo que eu tinha para considerar aqui, para falar. Sabe? Bom demais se receber aqui, viu, Santiago? Parabéns pela obra, cara, é muito necessária, né? Eu sempre falo que o livro ele é sempre necessário, né? E a arte ela não precisa ser utilitarista, mas tem momentos que ela precisa, né? A gente precisa dela para resistir, a gente precisa dela para questionar, a gente precisa dela para ter resiliência. E tua obra tem tudo isso. Obrigado pela gentileza de conversar comigo, parabéns pela obra, já estou ansioso para conhecer a sequência. Claro, Glauco. A sequência não vai sair tão cedo, tá? Mas assim que possível eu dou um grito lá no Instagram avisando, tá bom? Basicamente isso. Valeu. É isso, esse foi mais um programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller, hoje eu tive o prazer de bater um papo com o escritor e historiador Santiago Delgado, que gentilmente veio falar um pouquinho para a gente de história, direitos humanos, fascismo e a sua obra O Testemunho, um romance que ele acaba de lançar. Você que acompanhou a gente em 95,3 FM pela sintonia da Rádio Fiscar, segue o programa lá no YouTube, é só você procurar o canal Glauco Keller e no Spotify, se você quiser acompanhar esse e outros episódios do podcast Subtexto, é só você seguir, procura lá programa Subtexto. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto sábado com mais um bate-papo, mais uma conversa com um escritor, com uma escritora falando de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases e de textos. Grande beijo para você, até lá. Tchau, tchau. Tchauzinho, Glauco. Muito obrigado pelo espaço, viu?